Oi, Josane, bom dia. Atualmente, mas... Bom dia, pessoal. Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Gabi. Marcos, bom dia. Bom, gente, o que sugeriram para a gente? Eu não sei como é que vocês estão fazendo com outras disciplinas, mas que vocês fizessem mais trocas durante a aula, porque a gente já fez, então, um vídeo gravado, né? Mas, primeiro, vocês conseguiram acessar a aula, material? Prof, eu comecei a ouvir a aula hoje cedo, mas na verdade nem terminei. Mas ela foi postada ontem, hoje cedo. A gente libera um dia antes, né? O que a gente pode fazer. Ah, tá. Então, agora tem que criar esse hábito de ouvir um dia antes para chegar aqui e ir para discussão, né? Porque, de maneira geral, eles falaram que a gente já fez, já apresentou o conteúdo, então vocês teriam aí mais tempo, né, para a gente poder estar discutindo, conversando, né, ter uma interação maior, né, na aula, né? Mas eu estou perguntando por quê? Porque senão, de maneira geral, eu tenho que apresentar para vocês o conteúdo. Alguém mais conseguiu assistir ou a maior parte não conseguiu? Para mim saber. Não assistimos. Tá, joia, então. Professora, ontem eu comecei a assistir, eu assisto pelo celular, né? Sim. Só que toda hora sai do portal, toda hora eu tentei 2 vezes, já desisti, porque eu tô assistindo, aí tá uns 10 minutinhos assim da aula, aí cai, aí de novo pega e cai. Também, eu tenho que entrar dependendo da hora, a internet ontem não estava fácil, meus atendimentos mesmo caíram bastante, e aí eu não sei como que eu acesso pelo portal, né? como é internet, eu acho que deve ser isso, né? Mas enfim. Deve ser isso mesmo. Vocês podem acessar o canal também do YouTube, né? Lá vocês têm os vídeos lá disponíveis também, né? Se vocês quiserem, mas é o mesmo link, né, de acesso. Aí vocês só vão no YouTube e olhem. Enquanto a gente estiver nesse modelo, a gente vai estar lá com o rostinho. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês, então, né, a tela. E como vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Tudo tranquilinho por aí? Não, tranquilinho, porque eu não estou podendo sair ainda, a hora que eu quero e tal, tá tudo muito limitado, então tá muito bem. Mas tá bem de saúde? Sim, aí sim, graças a Deus. O resto a gente vai se adaptando conforme as coisas vão voltando. Relevando. Mas que bom, então, né? Porque muitos estão aí com problemas de saúde, né? Mas que bom que é só uma questão de mobilidade, né? Como está para todos nós também, né? Bom, vamos lá, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre memória e depois nós vamos continuar isso na nossa aula que vem. Né? E eu vou entrar... Aqui a gente entra mais num processo de evocação de memórias e depois eu começo já a trabalhar junto com o texto concomitantemente de esquecimento, né? Então, eu tentei fazer esse link aí já para vocês entenderem esses processos. Mas, enfim, vamos lá. Aí o texto está lá para vocês também, é um texto bem gostoso, não é um texto difícil de ler, ele traz numa linguagem que eu gostei bastante, né? Eu acho que facilita a compreensão do aluno. Bom, eu trouxe um pouquinho, então, como a gente tem a nossa aula, né? O que a gente viu na aula anterior, e aí se vocês quiserem eu pulo isso aqui na aula
na nossa aula nesse encontro, né? Porque esse aqui eu trago mais para o outro texto, para o vídeo, né? Então, eu dou uma recordada no que nós vimos na aula anterior, dentro de uma concepção histórico-cultural. E aí ele tem uma conotação maior para a linguagem, né? Então, e dentro dessa perspectiva do social, do histórico-cultural, então, assim, de maneira geral, eu só retomei o que nós vimos na aula passada, né? Para a gente dar uma continuidade hoje. Dentro de uma outra perspectiva. Então, a gente também tem, mesmo dentro dos estudos das funções superiores ou dos processos psicológicos básicos ou funções psicológicas, a gente também tem a influência de concepções teóricas, tá? Mas, na passada, a gente viu mais o quê? Que, de maneira geral, essas funções são potencializadas por meio da interação e mediação, através dos instrumentos, né, do trabalho. Então, de maneira geral, é muito o que traz já a própria teoria, né? E ele coloca aqui, né, a interação e mediação. Então, isso acontece só por essa via, através dos instrumentos de trabalho que ocasionam novas estruturas sociais, então, uma perspectiva macro, novos instrumentos do pensamento que suscitam, então, novas estruturas cognitivas. Então, sempre de fora para dentro, essa que vai acontecer essa organização e dentro de uma perspectiva de função, né? Bom, aí o que nós vamos ver hoje, né? Os principais conceitos sobre memória, a classificação fenomenológica da memória, as quais incluem, então, a sensorial, a de trabalho, a de curto e longo prazo. Nessa aula, a gente só vai ficar com a sensorial, tá? Então, são explicados os processos de consolidação e evocação das memórias, evidenciando, então, os mecanismos biológicos envolvidos nestes processos. Importante, então, deixar claro o que o texto ele coloca para a gente, que eu achei bem legal, né? Que a separação, então, dessas funções se dá, né, apenas no nível teórico, né? E para que a gente possa explicar, então, para atender a fins didáticos. Então, no entanto, essa separação é artificial, pois as funções psicológicas não atuam separadamente umas das outras. No processo de memorização, por exemplo, há outras funções psicológicas envolvidas, como motivação, atenção, percepção, aprendizado. Da mesma maneira, para a evocação das memórias, são necessárias outras funções psicológicas, como função executiva e linguagem. Gente, até aqui tudo bem para vocês? Tudo tranquilinho? Podemos ir? Sim, professora. Tá, joia, então. Então, aqui, né, um pouquinho sobre, a gente já vai entrar na conceituação e os processos que são envolvidos. A memória recolhe, né, os intocáveis fenômenos de nossa existência como um todo unitário, né? Não fosse a força unificadora da memória, nossa consciência se estilhaçaria em tantos fragmentos quanto segundos já vividos. Então, de maneira geral, ele vai estar trazendo aí, que é bem legal que ele traz no texto, qual que é a importância na memória dentro da constituição também do eu. Quando é que eu vou falar de mim, como é que esse processo funciona? Então, quantas memórias eu consigo ter acesso, né, para eu conseguir falar de mim, ou conseguir falar da minha história, né? Embora esse texto ele tenha uma pegada mais evolucionista, mais voltada para a neurociência. Então, ele vai falar do processo, né? A passada, a gente viu dentro do processo as relações, né? Que acontece de uma maneira bidirecional. Aqui ele fala, olha, a gente sabe que isso acontece, mas o nosso enfoque aqui, ele é mais neurológico, fisiológico, é do processo mesmo. Como é que isso acontece? É uma pegada mais cognitiva, tá? Bom, então vamos lá, né? Então, chamamos de memória a capacidade que os seres vivos têm de adquirir, armazenar e evocar informações. Apesar dessa definição aparentemente simplista, veremos no decorrer do texto que, ao falar de memória, definitivamente não estamos falando de algo simples.
A memória, então, é um dos mais importantes processos psicológicos, pois além de ser responsável pela nossa identidade pessoal e por guiar em maior ou menor grau o nosso dia a dia, está relacionada a outras funções corticais igualmente importantes, né? Como ele traz, as funções executivas e o aprendizado. E aí ele começa no texto a dar situações cotidianas que você acaba usando de recursos da memória. Então, para você fazer um trajeto, né? Quantas memórias você precisa evocar, né? Quando você passa por um percurso, o que você está gravando ali? O que você está, né, tá captando de informação, né? Então, ele começa a dar situações cotidianas no texto que a gente sempre vai estar utilizando da memória, enfim, e de outras funções, né? Para a gente começar a fazer um trajeto, quando a gente vai retomar ou recordar, né, fazer esse trajeto novamente, a gente vai ter que evocar memórias para a gente chegar até o local. E aí entram outros conhecimentos, né, topográficos, geográficos, né, de localização, enfim. Então, exercitando a memória. Quais memórias você utiliza para contar a sua história? Né? Então, isso fica para vocês. Então, quando vocês forem, de maneira geral, pensar na história de vocês, que ele diz no texto, se a gente for pegar, se nós formos pegos, né, de surpresa ou dentro de um contexto, falar assim, me fala um pouquinho da sua história, quem você é? Ele fala, nós não duraríamos mais que 1h30 para a gente começar a associar memórias, que são marcos, que são importantes, que falam de quem somos. Então, a gente faz essa trajetória aí, rememora, recorda situações para a gente dizer, né, de o que somos. E isso é interessante para a gente poder pensar. Por que a gente escolhe memórias específicas, que é uma coisa mais seletiva, e a gente deixa de escolher tantas outras? Né? O que será que tem por trás quando eu seleciono essas memórias para dizer quem eu sou? Né? Então, são coisas que a gente trabalha, por exemplo, na terapia narrativa. Né? Quando a gente escuta a narrativa do sujeito e percebe, né, na maior parte, que ele faz essa seletividade para escolher a história que ele vai dizer no cotidiano, né, que ele vai estar trazendo ali. Mas, enfim, aí são outras questões, mas isso é muito interessante para a gente poder pensar. Apesar dos inúmeros avanços feitos pela neurociência nos últimos anos, ainda é um mistério entender como potenciais elétricos e fenômenos bioquímicos estão ligados às representações mentais que fazemos. Mesmo que alguns neurocientistas se atrevam a dar saltos conceituais, encerrando premissas que a ciência é incapaz de fundamentar. Então, a gente sempre fala das nossas limitações aí, no campo científico, no campo das pesquisas, a gente está estudando isso constantemente. O que se sabe atualmente é que informações que chegam ao nosso cérebro formam um circuito neural, ou seja, a informação recebida ativa uma rede de neurônios que, caso seja reforçada, resultará na retenção de informações. Por informação, entendemos qualquer evento passível de ser processado pelo sistema nervoso. Um fato, um objeto, uma experiência pessoal, um sentimento ou uma emoção. Gente, se alguém tiver com o microfone ligado, desative, por gentileza, tá? Bom, aí nisso, ele vai falar do quê? Da repetição, né? O que é importante, então, dentro desses estudos da neurociência, os fatores que vão, de alguma maneira, facilitar que essa memória se torne depois a longo prazo. Né? Repetição talvez a repetição seja uma estratégia necessária para a memória. Esse processo interfere na memorização do número exatamente, porque toda vez que repetimos os estímulos, ativamos o mesmo circuito. Então, a gente é como se nós tivéssemos um caminho traçado, né, dentro dessa circuitaria, e toda vez que a gente faz as mesmas atividades, a gente tem determinado estímulo, aquilo é ativado, certo? E fazendo o mesmo caminho. A ativação contínua reforça esse circuito e torna mais fácil a posterior evocação da informação armazenada. Então, ele vai elencando 3 subprocessos, né? Que seja aquisição, consolidação e evocação das memórias.
A aquisição, então, diz respeito ao momento em que a informação chega até o sistema nervoso e se dá por meio das estruturas sensoriais. Então, de maneira geral, a memória sensorial a gente vai estar utilizando dos sentidos, né? Então, é o visual, é o auditivo, enfim, que a gente mais utiliza, né, para a gente estar recordando. Até o olfato também nós utilizamos. Às vezes nós sentimos um cheirinho e a gente fala, nossa, mas isso aqui me lembra quando eu tinha tal idade, né? A gente lembra geralmente comida a gente faz muito isso, né? Nossa memória olfativa, né? A gente tem um cheirinho de comida e fala, nossa, isso aqui lembra minha avó, ou lembra minha mãe que fazia, né? E aí a gente começa a recordar aí a memória, né, afetiva também de tudo isso. Bom, que se dá por meio de estruturas sensoriais, as quais transportam a informação recebida até o cérebro. O estímulo atinge os órgãos receptores, o qual, através dos nervos sensitivos, chega ao sistema nervoso. Então, é todo um caminho que ele está explicando como que isso se faz, né? Consolidação, que diz respeito ao momento de armazenar a informação. Esse armazenamento que representa a memória pode se dar de duas maneiras distintas. A, através das alterações bioquímicas e B, através dos fenômenos eletrofisiológicos. Bom, ao tentarmos, então, a memorizar uma nova situação, determinados conjuntos de neurônios, então ele está explicando, continuam disparando durante alguns segundos, retendo temporariamente a informação, e aí durante o tempo em que a mesma é necessária, a gente extingue logo em seguida. Então, todo esse percurso é feito para que você possa ou não reter uma memória, tá? Esse tipo de fenômeno tem duração extremamente efêmera e não forma traços bioquímicos. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Os fenômenos bioquímicos, então, também chamados de traços de memória, incluem dois tipos de alteração, as estruturais, que são as morfológicas, e as funcionais, que ocorrem ambas na circuitaria neural. Então, de maneira geral, ele vai estar explicando aqui para vocês como é que isso acontece nos neurônios e como é que tem essas alterações aqui. Então, as alterações morfológicas são as que criam novos circuitos que anteriormente não existiam. Então, quando a gente trabalha com a estimulação ou com habilitação e neuroreabilitação, ou habilitação e reabilitação, a gente começa a ativar novos circuitos. Então, a gente começa a inserir novos estímulos, né, outras atividades para que o sujeito crie outros caminhos para estar utilizando. Ou a gente ativa, né, que a gente chama isso de neuroplasticidade, circuitarias que já estavam adormecidas, tá? Com o quê? Com a estimulação. E aí ele fala das alterações funcionais, né, que são os processos aí que a gente vai estar utilizando das proteínas para utilizar, então, ou otimizar o sistema de transmissão sináptica. Como é o nome? Gente, desliguem o áudio, por gentileza, tá? Aí aqui entra na neuroplasticidade, né? Então, que foi aquilo que eu dei o exemplo anteriormente. Então, ele coloca assim: fica claro, portanto, que quando dizemos que o cérebro armazena informações, não podemos imaginar que a informação fique guardada dentro de gavetas. Ou seja, armazenar uma informação não significa colocá-la dentro de certos neurônios, como se estes fossem uma espécie de armário. O armazenamento é possível graças à neuroplasticidade, que pode ser definida como a capacidade que o cérebro tem de se transformar diante das pressões e estímulos ou os estímulos do ambiente. E aí, por fim, após o processo de retenção, estaremos aptos a iniciar, caso assim o desejamos, o processo de evocação de memórias, o qual diz respeito a um retorno espontâneo voluntário das informações armazenadas. A evocação ou recuperação envolve a organização dos traços de memória em uma sequência coerente de tempo, né, que ele chama de fenômeno chamado de integração temporal e ocorre principalmente no córtex pré-frontal, através de um processo denominado memória de trabalho, e aí a gente vai trabalhar isso na outra aula, né? Alguns autores apontam que existe dois tipos de recuperação, o reconhecimento e a recordação. Tá? No reconhecimento, então, estamos diante de um estímulo previamente conhecido e armazenado.
o que implica em certo sentimento de familiaridade. Na recordação não há nada familiar, então momentaneamente presente em nossa percepção consciente. Nesse caso, não estamos diante de estímulos previamente conhecidos, ao qual será recuperado, como se recuperássemos voluntariamente uma informação armazenada. Aqui eu dei o exemplo no vídeo que, agora lembrei o nome, testemunha ocular, que a gente chama, né? Quando a gente está estudando todas essas temáticas. Então, aqui é quando o sujeito ele tem que reconhecer, por exemplo, alguém que estuprou, vamos supor, entrou, teve um assalto dentro da casa. Só que, de maneira geral, você não vê o rosto da pessoa. Então, no processo de reconhecimento, a maior parte dos estudos fala que a chance de você não conseguir reconhecer a pessoa é muito alta, né? Então, que é um processo de recordar, porque, na verdade, você não conseguiu, a gente chama de reconhecer, mas a gente, não, às vezes, não vê o sujeito, o rosto. Então, a gente tenta buscar na nossa memória o que a gente acha que tem de familiar. Só que se você não viu quem é a pessoa, você não recorda, ou você não reconhece, você está tentando recordar. Porque você não tem familiaridade, né? Então, estudos mostram também que esses momentos, eles podem alterar também essa percepção do sujeito, tá? Mas, enfim, aí são outros estudos, enfim, que de maneira geral acontecem, né? E que tem que se tomar também muito cuidado, porque como o momento, às vezes, é um momento de estresse pós-traumático depois, então há toda uma alteração também nessa percepção, ou com o que você já vivenciou, mas às vezes você não consegue recordar, né? Então, você acha que pode ser o que venha a ser familiar para você. E aí você faz esse reconhecimento aí, né? É importante ressaltar que, na prática, os processos de armazenamento e evocação estão intimamente relacionados e não interdependentes, pois o modo de organizar a informação, quando a mesma é armazenada, influenciará fortemente na facilidade ou dificuldade de recuperar essa informação, que foi o que a gente disse, né? Nota-se, portanto, que a divisão do fenômeno mnemônico em subprocessos se dá apenas no nível teórico, tá? Mas isso não acontece deslocado, enquanto vai acontecendo, você faz um processo de tentar familiarizar, você está evocando, e aí ele diz que tudo isso é como se fosse uma interação entre um processo de tomar ciência, em que você está tendo contato, né? E depois está evocando essas memórias. Então, a gente sempre está fazendo essas associações com memórias que nós também já temos. A memória sensorial é aquela que nos permite reter as informações que chegam até nós através dos sentidos, podendo ser estímulos visuais, auditivos, gustativos, olfativos, táteis ou proceptivos. Então, caracteriza-se por ter curtíssima duração, caso o estímulo não seja recuperado. Memória sensorial apresenta uma capacidade relativamente grande comparada de trabalho. Registramos mais estímulos do que podemos recuperar. Então, entra-se mais, mas a nossa capacidade de reter é muito menor, porque a gente precisa associar a outras memórias. Se nós tivermos já um link com memórias anteriores, a gente consegue reter com mais facilidade. Nem tudo que fica gravado na memória sensorial se torna consciente para nós, apresentando, portanto, um caráter pré-consciente. Então, do que acontece no nosso dia a dia, se a gente for tentar recordar um dia, a gente não consegue de maneira fidedigna, porque a gente não conseguiu aprender tudo e nós não conseguimos fazer isso, né? Então, memória sensorial visual é conhecida como memória icônica e seu registro elétrico fica retido a cerca de apenas meio segundo. Já a auditiva é conhecida por ecoica e o seu registro dura até 20 segundos. Né? Bem mais que a memória são perdidos em menos de meio minuto, sendo por isso consideradas memórias de natureza ultra rápida. Bom, então ele vai dar algumas características, ele elenca então 5 características da memória sensorial. A primeira seria, né, a matéria-prima, né, são as informações que chegam através dos sentidos. Ultra rápida, né, que apresenta curtíssima duração, né? Maior capacidade de armazenamento que a memória de trabalho, apesar de durar bem menos tempo.
apresenta caráter pré-consciente, ou seja, ocorre antes que tomemos consciência da informação que os sentidos nos trazem. Tal qual a memória de trabalho, trata-se tão somente de um fenômeno elétrico nos neurônios, não produzindo nenhuma alteração morfológica ou funcionais das sinapses. Por quê? Porque é uma memória que você vai só receber a maior parte, né, através dos sentidos, e depois disso você vai associar com as memórias de longo prazo, e essa sim você vai poder fazer alteração morfológica. Bom, aí eu introduzo aqui, né, o porquê esquecer é realmente importante, né? Talvez o aspecto mais notável da memória é o esquecimento. Então, por que será que a gente não se recorda de tantas coisas, né, que nós achamos que gostaríamos? De fato, esquecemos a imensa maioria das informações que adquirimos. Todas reconhecem que a infância é um período mais importante de nossa vida. Porém, se nos convidarem a relatá-la, nenhum de nós levaria mais do que poucas horas. Que foi aquilo que no outro texto, aqui já tem um outro textinho, tem 2 disponíveis para vocês, né, terem acesso à leitura. Então, foi aquilo que a gente disse. Se a gente for ter que relatar como foi o nosso dia, a gente não teria condições. Então, tem uma teórica que eu li numa das minhas graduações, que era Ecleia Bose. E ela fez todo um trabalho dentro de memórias, quando a gente falava memórias de trabalho, enfim, ela tem toda uma classificação para os tipos de memória que o sujeito recorda ou que tem uma conotação mais importante, né? Então, memórias mais acadêmicas, enfim. E aí, ela falava assim, bom, o que fica é o que significa. Né? Então, dentro do nosso conjunto de falar da nossa historicidade, de quem somos, ou de falar de coisas que são importantes para a gente, quando a gente escolhe um olhar, porque se você perguntar para o colega do lado, vocês estão assistindo essa aula. Mas cada um vai perceber de maneira diferente e vai reter as informações no processo mnemônico de maneira diferente. Então, tem uns que vão fazer associação, sempre vocês vão estar fazendo isso, com aulas anteriores, de maneira geral, com conteúdos que vocês já viram, como é que eu associo isso que eu estou vendo com outras coisas, né, através do meu histórico. Gente, se vocês desligarem o áudio, eu fico agradecida, tá? Por favor, tem alguém aí com o áudio ligado. E aí interfere aqui. E eu acho que a pessoa ligou e saiu. Bom, há várias razões e mecanismos para isso. Para começar, os mecanismos de memória se saturam, né? E para continuar, aí, nesse textinho, ele traz que esse autor, Jorge Luiz Borges, ele apresenta um conto, né? Funes, o Memorioso. E aí ele demonstra, né, o quanto é impossível, através desse conto, recordar as memórias, né? E ele fala assim, bom, o personagem Funes pode lembrar até o último detalhe de um dia inteiro de sua vida, mas para fazê-lo requer outro dia de sua vida, que é impossível, né? De fato, é necessário esquecer, ou pelo menos manter longe só um pouquinho, da evocação muitas memórias. Há muitas que nos perturbam, aquelas de medo, humilhação, maus momentos, há outras que nos prejudicam, fobias ou que perseguem. Então aqui é mais ou menos um link com o que a gente de fato trabalha quando vocês forem profissionais, tá? Então, de maneira geral, a gente vai lidar sempre com essa recordação, né? E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de evocar determinadas memórias, né? Então, é quando a gente vai estar utilizando aí de técnicas para que a gente consiga respeitar o tempo do sujeito, ver como que ele lida com esse processo de esquiva ou fuga de determinadas memórias, até onde ele vai, tá? Em razão do problema... Gente, se alguém souber quem que tá com como fala? Transcuta. Já falamos aqui quem está com o telefone
Obrigado, mas eles não estão sabendo, talvez, ou Eu sei lá, tô né? percebendo que não. É que daí já me desconcentra, daí eu já perco a... O cachorro que está na aula, professor. Aham. Ô, Acontece, professor, né? você consegue desativar aí como... É que daí eu... Deixa eu só ver aqui. Consegue, né? Eu consigo, eu só não sei onde, só que agora a gente já tá acabando o tempo já. Deixa eu só finalizar, porque eu não sei nem mexer mais agora aqui, mas tem sim. Então, ele fala que a saturação, então, ela existe em memórias que nos impedem de adquirir outras novas ou adquirir outras antigas mais importantes, como, por exemplo, fugir em uma situação de medo. Então, ele conta que Borges, em seu conto, ele conta que Funes era incapaz de esquecer para poder pensar. Para pensar é necessário esquecer. Então, a gente vê isso, gente, muito. Quando vocês forem para a clínica, nos estágios, vocês vão acabar percebendo. Tem paciente que o conteúdo é o mesmo. Por mais que você queira, a gente sempre trabalha com, às vezes, determinados tipos de transtornos, a gente sempre pega paciente muito, muito polarizado. Então, branco ou preto, que a gente chama 8 ou 80. E aí a gente trabalha as tonalidades, a gente chama de tons, né? Entre branco e preto a gente tem vários tons. Quando a gente tenta flexibilizar isso, e aí tem um tempo para isso, e depende muito da abordagem que vocês estão trabalhando, se vão ou não vão trabalhar nessa perspectiva, o sujeito ele tem uma rigidez cognitiva para fazer isso. Então, o conteúdo é muito recorrente, é a mesma coisa. E você tenta fazer, mas será que não teve algo que você me deixou de contar? Ou será que você esqueceu de acrescentar algum detalhe? Será que se a gente tentasse por essa via seria possível para ti? E a maior parte tem dificuldade mesmo. Então, eles começam a contar aquela mesma história. E isso é muito frequente com transtorno de personalidade. Então, é uma recorrência do mesmo conteúdo até que aquilo se esgote, né? Então, fala, daí você tem outra sessão e fala, e daí fala. Então, esses conteúdos traumáticos, principalmente para o sujeito. Então, é quando ele traz aquilo que foi muito abusivo para ele, ou uma situação muito difícil para ele sair daquela narrativa, do sentimento que é evocado, né, de como ele se sentiu ao rememorar tudo isso. Então, é uma coisa que nós, depois, quando vocês estiverem em clínica, é uma coisa que a gente faz de maneira muito cuidadosa. Né? Dependendo, por exemplo, de um transtorno de personalidade, o sujeito pode ter uma crise. Né? Ou um outro pode ter uma crise de ansiedade. Né? Ou eu falo personalidade porque pode ter uma... Às vezes, se tem crise dissociativa, às vezes a gente pode fazer isso sem perceber. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo aí. E isso é muito importante. Não é só simplesmente o processo. Por isso que eu estou tentando ampliar. Né? Não é só entender como funciona, mas dentro de um setting clínico ou dentro da nossa atuação. Né? Como é que a gente trabalha com tudo isso? E aí, esse textinho, ele coloca, que eu vou trabalhar mais na próxima aula, formas de esquecimento. Então, a gente tem a extinção, a gente tem a repressão, que ele tenta vincular, então, com a extinção, que vocês vão ver mais repressão mais voltada para a teoria psicanalítica. Existem memórias que não ultrapassam poucos segundos, que ficam na memória de trabalho, outras que ultrapassam a memória de curto prazo e não ficam na memória de longo, né? E outras memórias duram poucos dias e depois desaparecem. E por último, há o esquecimento real. Memórias que desaparecem por falta de uso ou com atrofia sináptica. Só que tudo isso também tem sentido, né? Por exemplo, é muito legal quando você trabalha com paciente, um caso... Oh, meu Deus, como que é o nome? Não é psicossomático. Somatoforme. Então, quando a gente tem pacientes somatoformes, por exemplo, eles têm um leve esquecimento e aí eles convertem tudo para o corpo, que a gente chama, quando vocês forem estudar lá na psicanálise, que introduziu a histeria, né? E aí a gente tem uma conversão para o corpo que não acessa a memória alguma, mas o sujeito, ele representa aquilo no corpo. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela, cada 2 semanas, ela está com um problema em alguma região do corpo. Então, por exemplo, esses dias ela teve uma torção e ela perdeu mobilidade. Então, ela só fica sentada. Mas ela já foi em vários médicos, e ela é uma médica, inclusive, e ela não apresenta nenhum quadro clínico fisiológico, né? Para ela aceitar que ela tenha algo na área do transtorno mental ou na área da saúde mental, para ela é algo muito difícil. Mas isso está envolvido com o conteúdo que é dela, né? Então, assim, é legal, conforme isso vai aparecendo para a gente, porque o sujeito, ele desconecta disso.
né? Desconecta do que para ele é difícil de lidar, ou é traumático, enfim, uma série de outras coisas, né? Mas tem memórias que de fato a gente não esquece, ou que a gente também nunca teve, e que aquela memória entra como uma lacuna para dar conta de determinadas situações. Não pacientes, por exemplo, que viveram traumas, falam assim para você, então eu não sei se isso realmente aconteceu. Às vezes eu acho que isso é uma fantasia. Às vezes, o que aconteceu é algo tão dolorido que eu prefiro fantasiar por outra via. Então, a gente utiliza de estratégias de sonho, a gente cria memórias e coloca naquele lugar para a gente dar conta de determinadas relações e situações. Enfim, são estratégias que a gente vai utilizando aí na vida, tá? Tipos de memórias que a gente vai trabalhar, então, semana que vem, né? Memórias de trabalho a longo prazo e tipos de esquecimento. E aí, a gente sempre vai... eu vou tentar linkar com vocês para coisas do cotidiano para ficar mais legal o conteúdo. Certo? Dúvidas? Tudo bem aí para vocês? Tudo bem. Ok, Dani, obrigada. Tudo certinho? Tudo certo. Que bom. Certo, professora. Agora é só ler antecipado para poder participar melhor. Por enquanto está tudo tranquilo. Não, e assim, eu vou perguntar, porque às vezes eu sei que o cotidiano eu sei que é difícil, tá? Mas eu vou estar fazendo isso e aí a gente vai se ajustando também. Eu perguntei porque senão a gente conduz a aula de uma forma ou de outra, né? Mas se não tem problema para mim. Mas se vocês conseguirem, eu acho que a gente consegue trocar mais coisas, né? Mas eu entendo também que a gente está retomando e não está sendo... a gente está se ajustando aí, né? Se ajustando novamente, né? Se organizando novamente. Isso mesmo, Poli. E requer da gente também, porque vocês têm que assistir a aula novamente, vocês têm que assistir a aula, daí vir para uma aula e discutir. Para a gente é mais rico, né? Mas a gente vai indo conforme vocês vão dando conta também. Não vamos atropelar as coisas. Vamos tentar nos ajustar e entender o ritmo de vocês. Oi. Então, professora, aula primeiro... É que tem, acho que 2 pessoas falando. Fala, Josi. Professora, que eu achei assim, interessante nesse momento aqui, essa exemplificação que você faz das suas vivências aí no trabalho e tal, trazendo isso para cá, você entendeu? Nesse momento. Isso é muito importante, a gente consegue até entender as situações melhores, sabe? Então, eu quero até agradecer que só os exemplos que você já usou aqui já clareou bastante a situação. Ótimo, que legal. Então, pensem também, se vocês conseguirem, pelo menos olhar qual que é o título. Se vocês não conseguirem assistir vídeo, pelo menos olhem os slides, se vocês conseguirem. Porque os slides é a mesma coisa, mas já está lá prontinho. E aí vocês vão pensando, professora, porque aí a gente cria, vocês podem utilizar de recursos que vocês já viveram, trazer a história de vida de vocês, porque a gente utiliza também do que é nosso. Então, dentro da psicologia, dentro de um setting clínico, a nossa história, ela também diz muito da gente depois enquanto terapeuta. A gente usa o nosso self de terapeuta. Então, depois vocês vão para terapia, vocês vão começar a formação, mas nós não deixamos de ser quem somos. Nós não, de maneira geral, até um tempo nas abordagens, ou enfim, né, não sei dizer, a gente achava que a gente era neutro. E essa é uma discussão que a gente vê hoje em todas as áreas que nós não somos, inclusive enquanto nós estamos no setting terapêutico. Então, olhar para nós, olhar para a nossa história é algo muito importante. Isso vai dizer das nossas escolhas dentro da nossa profissão, das nossas áreas, das nossas identificações de abordagem. Então, é porque essa é a minha forma de trabalho, né? Eu trabalho com sistêmica, primeiro a gente tem que olhar para a gente. Aí a gente trabalha até ressonâncias dentro do nosso trabalho, né? O que eu, no meu trabalho, o que desperta em mim? Então, a gente tem técnicas para a gente trabalhar isso, mas a gente tem que se olhar. Esse é um movimento que a gente tem que fazer. Enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, enfim, para mim, enquanto profissional, acho que isso é muito importante. Porque disso diz quais vão ser as nossas escolhas, né? Mas, enfim, assim como a gente recebe alguém com uma história maravilhosa na nossa frente, a gente também tem uma história enquanto terapeuta. E aí o nosso movimento é olhar para ela também. Tá?
Então, vocês podem trazer, tirem dúvidas, aproveitem para isso, porque vocês estão na formação. Mesmo que seja nesse formato, vamos aproveitar. Tá bom? Professora, nós podemos participar das aulas durante ou para a senhora é melhor deixarmos